Bem, isso nos leva à sétima visita, e espero entregar a você a chave mestra do sucesso antes de terminar, porque meu assunto levará a tão perto da chave mestra que você poderá reconhecê-la. Como aconselhei em visitas anteriores, uma atitude mental positiva pode eliminar todos os obstáculos que se interpõem entre você e seu objetivo principal na vida. Dada a importância do assunto de nossa visita, não só lhe direi que uma atitude mental positiva encabeça toda a lista das 12 grandes riquezas da vida, mas também lhe darei instruções explícitas sobre o que você deve fazer para manter sua mente positiva. Em todos os livros de sucesso que escrevi, nunca aconselhei aos meus leitores o que eles deveriam fazer, sem lhes dizer claramente como fazê-lo. Você está pronto? Se você estiver, essa visita pode trazer a mudança mais importante em sua vida, que você já experimentou. Primeiro, aprenda a ajustar-se ao estado de espírito e às dificuldades das outras pessoas, de modo a conviver pacificamente com elas. E a abster-se de tomar conhecimento de circunstâncias triviais em suas relações com outras pessoas, recusando-se a permitir que se tornem incidentes controversos. Grandes pessoas sempre evitam pequenos incidentes de controvérsia quando possível. Segundo, estabeleça para si mesmo um sistema fixo definido de condicionamento de sua mente no início de cada dia. Então, você vai mantê-lo positivo em todas as circunstâncias. Terceiro, aprenda a arte de se vender a outras pessoas indiretamente, como fazer perguntas indutoras, que trarão à tona o tipo de reação dos outros que você deseja, e não ser arrastado para discussões sobre assuntos sem importância. Quarto, adote o hábito de ter um bom coração e rir toda vez que ficar irritado ou com raiva, e isso o ajudará, se você começar cada dia com 1 minuto de riso forte. Isso mudará a química do seu cérebro, e começará com uma atitude mental positiva. Quinto, comece cada dia com uma expressão de gratidão por todas as adversidades, derrotas, fracassos que você experimentou no passado, e a busca pela semente de um benefício equivalente que isso lhe rendeu com o passar do tempo. Agradeça pelas bênçãos que espera receber durante o dia. Sexto, aprenda a concentrar sua atenção na parte do que você pode fazer, de todos os seus problemas e desejos, e comece a agir, de onde você está na execução dessa parte. Não importa qual seja seu problema ou seu desejo, sempre há algo que você pode fazer agora que o ajudará. Descubra o que é esse algo e faça. Sétimo, aprenda a transmutar todas as circunstâncias desagradáveis em ação imediata que exige uma atitude mental positiva. E faça disso um hábito fixo. Por exemplo, quando estiver com raiva, mude sua mente para algum tipo de ação relacionada ao seu hobby, ou ao seu objetivo principal na vida. E mantenha-o ocupado com esse assunto por 5 minutos. Oitavo, reconheça que todas as circunstâncias que influenciam sua vida, sejam agradáveis ou desagradáveis, são matéria-prima para o seu moinho da vida. E se assim for, use-o para fazê-lo pagar dividendos de uma forma ou de outra. Siga esta instrução, pois em breve você aprenderá que não existe uma experiência não lucrativa. E o próximo, olhe para sua vida com um processo contínuo de aprendizado de todas as suas experiências, boas e ruins. E estar sempre alerta para os ganhos de sabedoria que vêm a você um pouco de cada vez em suas experiências agradáveis e desagradáveis. Décimo, faça o mundo se adequar ao seu próprio padrão, se você escolher, mas comece consigo mesmo em algum tipo de autoaperfeiçoamento que o tornará mais aberto, paciente e generoso em suas relações com os outros. 11º, expresse gratidão 2 vezes ao dia, por seu reconhecimento do fato de que você recebeu total controle sobre sua própria mente.
E peça orientação para que você possa usar esse profundo dom com sabedoria em todos os seus pensamentos e atos. 12. Faça um esforço diário para começar com entusiasmo as boas qualidades daqueles com quem você vive e trabalha, mas não mencione suas qualidades negativas. Então, observe esses benefícios para si mesmo, com a rapidez com que os outros começarão a se concentrar em suas boas qualidades. Lembre-se, ainda estou falando sobre como manter sua mente positiva. 13. Aceite todas as críticas a si mesmo como uma ocasião para autoexame, para determinar o quanto disso é justificado, e você certamente fará descobertas surpreendentes sobre si mesmo, que o ajudarão pelo resto de sua vida. 14. Não aceite da vida ou de qualquer outra coisa o que você não deseja. E lembre-se que Mahatma Gandhi provou ser mais poderoso do que as grandes forças militares britânicas, por este método simples de resistência passiva. 15. Lembre-se sempre de que há dois tipos de circunstâncias que fazem você se preocupar: aquelas sobre as quais você pode fazer algo, e aquelas sobre as quais você não pode fazer nada. Nada além de usar resistência passiva e se recusar a permitir que elas o preocupem. 16. Mantenha sua mente eternamente ocupada pensando no que você mais deseja, seu principal propósito na vida. Assim, não sobrará tempo para você perder pensando naquilo que não quer. E deixe-me divagar sobre a sua, enquanto digo que não estamos nos acotovelando com a grande chave mestra do sucesso neste exato momento. 17. Se você tiver a infelicidade de sentir pena de si mesmo, olhe em volta até encontrar alguém que esteja pior do que você, e comece de onde você está para ajudá-lo. Faça desse procedimento um hábito e você presenciou um dos grandes milagres da vida, porque o que você faz para o outro, você faz para si mesmo. 18. Escolha uma pessoa que você considere o tipo de pessoa que você gostaria de ser. Então vá trabalhar e imite essa pessoa de todas as maneiras possíveis. Grandes pessoas sempre foram adoradoras de heróis, mas escolheram o tipo certo de pessoas para imitar. 19. Cultive seu tom de voz para que suas palavras tenham um som musical agradável. E lembre-se que o som da sua voz é uma janela aberta através da qual outras pessoas olham para dentro da sua alma. E por último, mas não menos importante, escreva esta frase e colhe-a em um lugar de destaque, onde você trabalha e em um espelho onde você se vê em sua casa. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode alcançar. As 20 instruções que acabei de dar a você vieram de minhas próprias experiências pessoais ao longo de mais de 40 anos. E elas representam também, minhas observações são mais de 500 pessoas de sucesso que me ajudaram a organizar a ciência da filosofia do sucesso. Não reivindico nenhum direito autoral sobre essas grandes verdades, e quero que você as possua porque sei que elas podem abençoá-lo pelo resto de sua vida, se você estiver pronto para aceitá-las e colocá-las em prática. Lembre-se também de que você é a única pessoa que pode lhe proporcionar uma atitude mental positiva. O que você vai fazer sobre isso? Em sua resposta a esta pergunta, descanse todo o seu futuro. Nossa 8ª visita nos leva ao assunto do entusiasmo, que pode ser comparado ao vapor em uma caldeira, que é controlada e ligada e põe em ação as rodas do maquinário. Alguém disse que conhecimento é poder. Isso é apenas uma meia-verdade, pois o conhecimento só se torna poder quando é colocado em ação para alcançar um objetivo definido. O entusiasmo é um dos meios mais poderosos pelos quais podemos colocar em ação nossa educação, experiências e conhecimentos. Palavras faladas sem entusiasmo são muitas vezes ineficazes,
e às vezes podem ser realmente entediantes. Como você certamente sabe, se você já notou o efeito que um orador sem entusiasmo tem em seus ouvintes. Conheço palestrantes que mantêm o público fascinado por horas, mas quando os membros da plateia foram solicitados ao orador, disseram que não conseguiam lembrar, mas o que eles lembraram foi que o orador chamou sua atenção e aprendeu. E agora, deixe-me explicar por que o entusiasmo tem um impacto tão poderoso sobre as mentes daqueles que estão sob sua influência. Para começar, acredito que você estará interessado em saber que seu cérebro e o cérebro de todas as outras pessoas são ao mesmo tempo uma estação transmissora e uma estação receptora, que envia vibrações de pensamentos e capta aquelas enviadas por outras pessoas. Quando você liga seu entusiasmo, você intensifica as vibrações dos pensamentos que saem do seu cérebro para que eles alcancem e afetem outras pessoas mais rapidamente. Na verdade, você pode enviar pensamentos que foram tão intensificados com entusiasmo silencioso, que eles alcançarão e influenciarão outras pessoas a quem você dirige seus pensamentos. Este é um fato que é conhecido pelos psicólogos há séculos, e também é conhecido pela maioria dos mestres de vendas que usaram esse método para condicionar as mentes de seus clientes e compradores antes mesmo de falar com eles. Você deve ter observado que o entusiasmo é muito contagiante, que atrai a atenção daqueles que estão sob sua influência e que os faça responder com um espírito semelhante de entusiasmo. Certa vez, ouvi Andrew Carnegie dizer que se você soltar um homem que pensa em termos de entusiasmo intenso em uma planta industrial que emprega milhares de pessoas, o entusiasmo desse homem rapidamente alcançaria e influenciaria todas as pessoas. E ele disse que não fazia a menor diferença se o entusiasmo era negativo ou positivo, construtivo ou destrutivo. Então, o Sr. Carnegie passou a explicar que em sua seleção de funcionários para promoção para cargos maiores, a primeira coisa que ele procurava era a capacidade de um homem se expressar em termos de intenso entusiasmo. Ele disse que o entusiasmo é um dos traços mais importantes necessários para a liderança. Os advogados mais bem-sucedidos não são necessariamente aqueles que mais sabem sobre a profissão jurídica, mas são aqueles que sabem influenciar tribunais e júris com sua crença em seus casos, e têm grande capacidade de se expressar com entusiasmo. Quando você é apresentado a outra pessoa, você tem uma oportunidade maravilhosa de se vender favoravelmente a essa pessoa. Pela expressão de entusiasmo que você expressa ao aceitar a apresentação. Quando você aperta a mão de outra pessoa, você também tem uma ótima oportunidade de causar uma impressão favorável, pelo calor do entusiasmo que você coloca nesse aperto de mão. Se há algo que me deixa chateado e desfavoravelmente impressionado, é quando sou apresentado a uma pessoa com a mão estendida que parece um pedaço de presunto frio, sem nenhum sinal de entusiasmo por trás disso. Bem, deixe-me dar-lhe um breve curso de vendas que pode ter um grande valor para você o resto de sua vida. Quando você encontrar alguém em quem você deseja causar uma impressão favorável, quando você ainda não conhece ou alguém que você já conhece, faça essas coisas. Primeiro, ligue seu entusiasmo e modifique sua voz com ele, de modo que você definitivamente faça a outra pessoa sentir que você está feliz em se comunicar com ela. Segundo, quando você apertar a mão dele, segura-a com firmeza e dê um aperto rápido e firme no final de cada palavra que você expressar em suas saudações. Terceiro, então se você começar a conversar, certifique-se de direcioná-la para algum assunto de interesse da outra pessoa. Quarto, continue fazendo perguntas avidamente que manterão a atenção focada na outra pessoa. Então, quando você estiver pronto para que a outra pessoa ouça o que você tem a dizer sobre você, seus interesses ou seu negócio,
ela estará preparada para ouvir com atenção. Por muitos anos, ensinei mestres de vendas. E a primeira coisa importante que me esforcei para ensinar aos meus alunos foi a importância de falar com entusiasmo e vender ele próprio ao potencial comprador antes de tentar vender-lhe qualquer outra coisa. Muitas vezes tenho dito a meus alunos de vendas que a melhor maneira possível de alguém se vender aos outros é primeiro vender os outros a si mesmo. Esse conselho era sólido quando comecei a treinar vendedores há mais de 30 anos e ainda é sólido. Quando eu era jovem na escola, descobri que os professores com quem mais aprendia eram aqueles que expressavam o maior entusiasmo em seu ensino. E ouvi um médico experiente dizer que o entusiasmo que leva consigo para o quarto do doente tem mais a ver com ajudar a trazer a cura do que com todos os remédios que ele pode receitar. E agora, deixe-me dar-lhe outro aspecto interessante sobre os efeitos do entusiasmo. Tenho notado que o entusiasmo não só influencia os outros que estão sob seu efeito, mas também influencia muito distintamente, e beneficia aqueles que seguem o hábito de expressá-lo em seus pensamentos e ações. O entusiasmo é uma expressão de uma atitude mental positiva, e os médicos sabem há muito tempo que uma atitude mental positiva está no topo da lista de influências que proporcionam uma boa saúde. Ouvi dizer, por exemplo, que apenas uma coisa causa úlceras estomacais, e é a preocupação ou uma atitude mental negativa. E apenas uma coisa pode curar úlceras estomacais: uma atitude mental positiva. Parece que os germes das doenças não podem viver e prosperar na corrente sanguínea de alguém cuja mente é sempre positiva. Tenho ainda outra observação muito importante sobre o poder do entusiasmo que desejo transmitir a vocês. Tenho observado que a oração que é expressa com intenso entusiasmo traz resultados muito mais rápidos e satisfatórios. Agora, você pode tentar isso por si mesmo e se convencer. Comecei a experimentar essa ideia há muitos anos, e a partir de minhas experiências, reuni as informações que me levaram a mudar completamente meu método. Utilizo agora a oração que vos recomendei em visitas anteriores, com os resultados gratificantes de que recebo ações mais rápidas e favoráveis de meus priores, do que quando as expresso com um espírito sem entusiasmo. Sugiro que uma maneira muito prática de começar a aprender a se expressar com entusiasmo será o hábito de ler muito, por 10 minutos diários, colocando todo o entusiasmo à sua disposição em sua leitura. Você ficará surpreso em pouco tempo com o quanto isso o ajudará a falar com entusiasmo em suas conversas comuns. Sugiro também que você adote o hábito de praticar o entusiasmo em suas conversas com sua família e com seus parceiros de negócios. Aliás, esse hábito vai torná-lo mais popular entre aqueles que estão perto de você. Você pode desfrutar dos benefícios do entusiasmo se estiver interessado o suficiente para desenvolver uma técnica pela qual adquirir esse hábito. Então você vai segui-lo em um tom de voz natural e não afetado. Se você seguir minha sugestão de ler 10 minutos diários como meio de adquirir o hábito do entusiasmo, recomendo que você escreva uma lista de 10 assuntos, coisas ou circunstâncias em que você tenha mais interesse, e use essa lista para seu propósito de prática. Você não terá dificuldade em ler em tom de entusiasmo, em relação às coisas que você mais gosta. Apenas lembre-se de que o entusiasmo sempre é facilmente expresso quando alguém é inspirado por um desejo ardente por algo, ou uma emoção associada aos seus interesses mais próximos. Onde não há motivo, é provável que não haja entusiasmo. Lembre-se também que os 3 motivos básicos que foram ditos praticamente governam o mundo. 1. A emoção do amor. 2. A emoção do sexo. 3. O desejo de ganho financeiro.
Uma combinação de todos esses três motivos, afirma-se, pode converter uma pessoa medíocre em um gênio. E deixo o pensamento com você para consideração. E agora, até nossa próxima visita, peço que experimente o hábito de se movimentar com entusiasmo em todo o seu trabalho diário, e veja o quanto você será melhor. Chegamos agora à nona visita, onde analisaremos o nono princípio de sucesso, que é a iniciativa pessoal. A iniciativa pessoal é o dínamo que põe em ação a faculdade da imaginação, e no processo de traduzir o propósito principal definido de alguém em seu equivalente físico ou financeiro. Se você almeja o sucesso acima da mediocridade, precisará aprender a agir por iniciativa própria, porque seu sucesso é algo que você deve alcançar por si mesmo, sem que alguém lhe diga o que fazer ou como fazê-lo. Aliás, Cyrus Curtis, ex-proprietário do Saturday Evening Post, e um dos meus colaboradores na Organização da Ciência da Filosofia do Sucesso, foi responsável por um lema sobre iniciativa pessoal de tamanha importância, que eu quero que você o tenha. Ele disse: existem dois tipos de homens que nunca chegam a ser muito: aqueles que não podem fazer o que lhes é dito, e aqueles que não podem fazer nada mais. Claro, a implicação do Sr. Curtis é muito clara. Ele ensinou que aqueles que fazem a vida valer a pena são aqueles que se movem por iniciativa própria, sem que lhes digam o que fazer ou por que deveriam fazê-lo. Os homens que se destacam na mente do público como os maiores sucessos desde os dias de George Washington até o presente, são aqueles que cuidam de sua própria ocupação, negócio ou profissão, e se moveram por iniciativa própria para alcançar seu propósito. E aqueles que estão progredindo mais rapidamente hoje, não importa em que posição tenham começado, são aqueles que se promovem a um lugar mais alto na vida agindo por iniciativa própria. O hábito da iniciativa pessoal não apenas inspira a pessoa a seguir sua própria responsabilidade, mas também a influencia a realizá-la até completar o que empreende, de maneira a agradar a todos os interessados, porque sabe que um vencedor nunca desiste e um desistente nunca ganha. E aqui é um lugar apropriado para dizer algo que talvez eu deveria ter dito antes, a saber, que um grande sucesso é composto por um grande número de pequenas circunstâncias, cada uma das quais é tão pequena e aparentemente insignificante, que a maioria das pessoas passa por isso como não digno de nota. Alguns podem pensar, por exemplo, que o hábito da iniciativa pessoal não é importante, mas basta dar uma olhada no registro de alguns de nossos maiores sucessos, para reconhecer que a iniciativa pessoal foi um fator importante, sem o qual eles nunca teriam alcançado o sucesso. Por exemplo, ninguém disse a Woolworth para abrir uma loja com produtos de 5 e 10 centavos. Ele agiu por iniciativa própria ao colocar suas ideias em ação e viver para ver que isso lhe rendeu uma fortuna bem acima de 100 milhões. Meu distinto sócio comercial Clement Stone começou seu negócio de seguros por iniciativa própria, com um capital operacional de apenas $100. Mas ele seguiu com essa mesma iniciativa pessoal, e fez com que seu humilde comércio rendesse uma renda bruta anual de muitos milhões de dólares. E foi esse mesmo hábito de agir por iniciativa própria, de fazer o que queria fazer, que inspirou o Sr. Stone a unir forças comigo para levar a ciência da filosofia do sucesso a milhões de pessoas em todo o mundo. O que considera-se que pode ajudar mais pessoas a encontrar seus lugares no mundo, do que qualquer outra influência durante os últimos 100 anos. O hábito da iniciativa pessoal foi o principal traço que ajudou Henry Kaiser a construir um grande império industrial e elevar-se a uma posição mais elevada no mundo industrial. Foi esse traço de iniciativa pessoal que inspirou o Sr. Kaiser a acumular um recorde tão grande na construção de navios durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de nunca ter construído navios antes. Um dia,
Quando eu estava dando uma de minhas aulas, mencionei o maravilhoso histórico de Henry Kaiser na construção de navios de forma mais barata e rápida do que os construtores de navios experientes foram capazes de fazer. Quando um de meus alunos falou que o Sr. Kaiser tinha um amigo no Banco de Reservas Federal e não prejudicou suas chances de sucesso. Bem, por um momento, parecia que aquela pergunta havia me colocado em um ponto, mas logo recuperei a compostura e voltei com esta resposta. Não, conhecer o Sr. Jones não prejudicou suas chances, mas pense nos milhares de industriais, muitos dos quais também podem ter conhecido o Sr. Jones, mas não usaram sua iniciativa pessoal para obter sua ajuda financeira. A iniciativa pessoal é uma qualidade que inspira a fazer amizades e a entrar em contato com pessoas que podem ajudá-los em momentos de necessidade. Foi minha iniciativa pessoal que influenciou Andrew Carnegie a me dar a oportunidade de organizar a ciência da filosofia do sucesso. Desejo agora dar-lhe um esboço dos atributos mais importantes da pessoa que tem iniciativa pessoal suficiente para lhe dar liderança na ocupação que escolheu. Primeiro, a pessoa que segue o hábito da iniciativa pessoal tem um objetivo principal definido na vida e um plano de entretenimento. Segundo, é uma aliança de mente mestre com aqueles cuja ajuda é essencial para alcançar seu objetivo principal. Terceiro, ele tem a resistência necessária e a vontade de vencer para carregá-lo quando as coisas são difíceis e ele encontra obstáculos. Quarto, ele toma decisões prontamente quando tem os fatos necessários para baseá-las, e as muda lentamente se for o caso. Quinto, ele segue o hábito de fazer mais do que é pago, e o faz com uma atitude mental positiva e agradável. Sexto, ele aceita total responsabilidade por tudo o que empreende, e nunca passa o livro quando as coisas dão errado. Sétimo, ele pode aceitar críticas amigáveis sem ressentimento, porque aprendeu a lucrar com isso. Oitavo, ele sabe quais são os 9 motivos básicos que inspiram todos os esforços humanos, e nunca pede a ninguém que faça nada por ele sem dar a essa pessoa um motivo adequado para fazê-lo. Nono, ele nunca expressa uma opinião sobre nada, a menos que tenha pensado no assunto e esteja preparado para declarar como chegou à sua opinião. Décimo, tem o hábito de ouvir muito e falar apenas quando tem algo a dizer que possa beneficiar a si mesmo ou aos outros. 11º, ele tem um senso bem desenvolvido de observação de pequenos detalhes, e conhece seu trabalho desde o menor detalhe até o maior. 12º, ele nunca diz a ninguém para fazer nada sem sugerir por que deve ser feito, e como pode ser feito melhor. 13º, ele segue o hábito de concentrar toda a sua atenção em uma coisa de cada vez. 14º, sua atitude mental é positiva em todos os momentos em que está em comunicação com outras pessoas. 15º, se você fizer uma pergunta a ele, ele lhe dará uma resposta direta, mesmo que ele tenha que lhe dizer que ele não sabe a resposta correta. 16º, por último, mas talvez o mais importante de todos, ele nunca adia a moral do que deveria ter sido feito na semana passada, porque sabe que o hábito da procrastinação está perto do topo da lista das causas do fracasso. Se você conseguir se dedicar bem em cada um desses 16 traços de iniciativa pessoal, você é um líder em seu campo de atuação. Quando você for examinar a si mesmo sobre o assunto da iniciativa pessoal, lembre-se apenas de que seu sucesso ou seu fracasso depende muito da ação que você toma em relação à sua ocupação. Ninguém lhe dirá o que você deve fazer, e ninguém lhe dirá o que não fazer. A decisão deve ser sua, e você deve seguir e executar sua decisão por sua própria iniciativa pessoal. Se você trabalhar por remunerações ou salário,
deve decidir se promover por iniciativa pessoal ao topo da escala em sua ocupação. E lembre-se que sua promoção está inteiramente em suas mãos. Em minhas visitas anteriores, dei a você um plano dos passos que você deve tomar para se promover para qualquer posição na vida que desejar. Agora, deixe-me fazer uma breve revisão de 8 princípios que abordamos anteriormente. Primeiro, definitivamente há um propósito. A essa altura, você já deve saber o que mais deseja da vida e deve ter um plano para obtê-lo. Aqui está a circunstância mais importante de toda a sua vida. Você deve seguir sua própria iniciativa pessoal, porque ninguém mais pode lhe dizer o que você mais deseja. Segundo, o princípio da mente mestra. Se você ainda não formou uma aliança amigável com aqueles que podem ajudá-lo a alcançar seu objetivo principal na vida, você deve seguir sua própria iniciativa pessoal e formar essa aliança imediatamente. Terceiro, o hábito de ir além. Esta é uma obrigação se o seu objetivo principal for algo acima da mediocridade. Quarto, a fé aplicada. Esse é o princípio que lhe dá poder para realizar seu propósito maior definido e todos os propósitos menores. Quinto, uma personalidade agradável é um ativo de valor inestimável. E também é algo que você deve adquirir através de sua iniciativa pessoal. Sexto, autodisciplina. O sexto princípio do sucesso também é algo que você adquire por iniciativa pessoal. Sétimo, uma atitude mental positiva, que é a mais importante das 12 grandes riquezas da vida, também é produto de sua própria iniciativa pessoal. Oitavo, o entusiasmo é um estado de espírito que só você pode gerar por meio de sua iniciativa pessoal. Você verá, portanto, que a iniciativa pessoal faz parte de cada um dos princípios do sucesso. E agora, até nossa próxima visita, gostaria de lembrá-los de que existem 2 tipos de pessoas que nunca chegaram a ser nada: aquelas que não fazem o que mandam e aquelas que não fazem nada a mais. Nossa 10ª visita nos leva a um dos mais estranhos dos 13 princípios do sucesso, porque é o princípio que permite que você converta em um triunfo cada adversidade, cada decepção, cada derrota e cada fracasso que você encontrar a partir de agora, para o resto de sua vida. Sim, o princípio de aprender com a adversidade possibilita que você transmute todos os seus fracassos e erros passados em um ativo que o ajudará a alcançar um sucesso notável no futuro. No início desta visita, desejo chamar sua atenção para um fato importante que pode lhe dar a posse imediata da grande chave mestra do sucesso. A saber, que sua atitude positiva é o único meio pelo qual você pode converter adversidades, derrotas e as falhas em ativos positivos. Parece ter sido pretendido que todos experimentem adversidades, derrotas e até fracassos como parte do método da natureza de disciplinar as pessoas para aprender a tomar posse de suas próprias mentes. Mas eles, com muita sabedoria, forneceram a todos os meios para converter essas experiências em benefícios de valor inestimável. Apesar dos benefícios que podemos obter das adversidades e experiências desagradáveis de toda a natureza, ninguém deseja se deparar com essas experiências. Se o fracasso ou a derrota são tão desagradáveis para mim agora, como eram há 30 anos atrás, quando estava aprendendo sobre fracasso e experiências desagradáveis na grande universidade de golpes duros, eu seria algo menos que justo com você se eu tivesse negligenciado. Digo-lhe que minhas maiores bênçãos vieram das minhas maiores adversidades, mas essas bênçãos nunca teriam sido reconhecidas por mim se eu não tivesse aprendido a verdade, que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente, que é a própria semente desta visita com vocês. Uma vez que você aprenda que as adversidades podem ser feitas para pagar dividendos,
você adquirirá o hábito de procurar essa semente de um benefício equivalente em cada experiência com a qual se deparar. Venha comigo agora e eu lhe darei alguns exemplos que provam conclusivamente que fracassos, derrotas, experiências desagradáveis, podem ser convertidas em degraus sobre os quais se pode atingir grandes alturas de realização pessoal. Minha primeira ilustração diz respeito ao homem de quem você pode ter ouvido falar, e não tenho dúvida de que você comeu alguns dos alimentos que ele produzia, e comercializava em todo o país, como resultado de uma adversidade que teria parado a maioria dos homens. O homem era Milo Jones, dono de uma pequena fazenda perto de Wisconsin, na qual ganhava a vida razoavelmente, até ser acometido de dupla paralisia, que o privou de todas as partes de seu corpo, exceto do cérebro. Nesta hora de sua maior adversidade, Milo Jones usou sua mente, e talvez tomou posse dela pela primeira vez em sua vida. E dessa mente surgiu a ideia de criar porcos e convertê-los em salsicha de porco. E naquela mesma fazenda onde havia adversidades, vivia apenas a mera vida, encontrou a semente de um benefício equivalente que o compensou pela perda do uso de seu corpo, e viveu para ver uma pequena ideia lhe render uma enorme fortuna. Não é estranho que tantas vezes as pessoas tenham que ser derrubadas pelo fracasso e pela derrota, antes de aprenderem que tem o poder do pensamento e que é capaz de dominar todos os seus problemas. Não é estranho porque Milo Jones não descobriu a ideia da salsicha de porco, enquanto ele tinha um corpo são. Minha próxima ilustração é baseada em uma adversidade de um homem que todos conhecemos, porque ele era presidente dos Estados Unidos, e o seu nome era Franklin Roosevelt, que foi acometido no auge de sua vida com poliomielite, que destruiu o uso de suas pernas. Em vez de ficar sentado em uma esquina, com um copo de lata e alguns lápis, como muitos outros poderiam ter feito em circunstâncias semelhantes, Franklin Roosevelt transformou sua aflição em um acúmulo de sua autoconfiança, e se elevou à posição mais alta disponível para a humanidade em qualquer lugar nesta terra. Conseguiu essa posição e a manteve até falecer. Manteve-o por mais tempo do que qualquer presidente anterior. Na verdade, digo-lhe com todo o entusiasmo ao meu comando, para que possa encontrar em suas adversidades o desafio necessário para inspirá-lo ao sucesso, como você nunca teria conhecido sem essas experiências. Eu não sugiro que você procure adversidades ou espere encontrá-las, mas se você fizer isso, lembre-se de não temê-las. E em vez de meditar sobre elas, como a maioria das pessoas faz, deixe-me sugerir que você seja diferente, e os converta em degraus sobre os quais você pode subir para qualquer lugar na vida que você tenha definido para si mesmo. Terceiro, minha próxima ilustração é baseada em você e em todas as adversidades e fracassos que você já experimentou. Não entrarei em detalhes porque não conheço os detalhes de nenhuma dessas experiências que você possa ter dito. Mas disso eu sei, que eu trouxe para você nesta visita o meio pelo qual você pode converter todas as suas decepções passadas, e todas as suas futuras adversidades e fracassos em uma semente de benefício equivalente. Você pode fazer isso pelo simples processo de apropriar-se e colocar em uso os 9 princípios de sucesso que lhe dei anteriormente. Bem, gostaria de lembrá-lo da grande importância de seguir o princípio de uma atitude mental positiva, porque este é o princípio que você mais precisará para converter coisas desagradáveis em vantagens. Minha próxima ilustração envolve uma experiência pessoal muito íntima, que começou quando minha mãe faleceu. Eu tinha 8 anos, e sei que a perda da mãe em qualquer idade geralmente é considerada uma perda irreparável que não oferece benefícios possíveis. Mas mesmo na perda de entes queridos, podemos descobrir que existe uma semente de benefício equivalente.
Encontrei essa semente em uma das pessoas mais maravilhosas que já conheci. Foi quando meu pai trouxe para casa minha madrasta, foi ela que me inspirou a me preparar para a oportunidade que receberia mais tarde na vida. Quando conheci Andrew Carnegie, e recebi dele a incumbência de organizar a primeira filosofia prática de sucesso pessoal do mundo. Se não fosse pela perda da minha mãe, eu não estaria tendo esta visita com você. E meus livros não estariam servindo agora para ajudar milhões de pessoas em todo o mundo a encontrar seus lugares na vida. Apenas lembre-se disso, sobre as adversidades. Nada é tão ruim ou tão desagradável que não possa trazer algum benefício se mantivermos uma atitude mental positiva em relação às experiências, e criarmos o hábito de procurar essa semente de um benefício equivalente. É claro que isso envolve a aplicação desse importante princípio de sucesso, a iniciativa pessoal. Agora, chego a uma ilustração que envolve nosso grande modo de vida americano, e toda a liberdade e oportunidades pessoais que desfrutamos sob nosso modo de vida. E começa com a derrota dos britânicos em 1778. Provavelmente todos os britânicos acreditam que a perda das colônias americanas foi uma perda irreparável que não ofereceu benefícios possíveis, mas você e eu sabemos que se não tivéssemos derrotado os britânicos, e nos tornado ricos e poderosos, o Império Britânico provavelmente teria sido aniquilado em uma ou duas guerras. Sabemos também que, embora o Império Britânico tenha sobrevivido a essas duas guerras, foi nossa ajuda financeira que salvou os britânicos da fome e da falência. Portanto, hoje todo britânico deveria agradecer pela derrota dos exércitos de Lord Cornwallis, porque essas derrotas finalmente se tornaram um meio de sobrevivência do Império Britânico. Minha próxima ilustração nos coloca frente a frente com uma adversidade que envolve você e eu, e todas as outras pessoas que vivem agora. Uma adversidade da qual ainda não aproveitamos aquela semente de um benefício equivalente que se encontra em todas as adversidades. Mencionei a tendência neste e em todos os outros países, de privar os indivíduos de seus direitos de liberdade pessoal. Uma tendência que viola diretamente o propósito óbvio do Criador, de dar a cada indivíduo o privilégio da liberdade de pensamento e ação. Definitivamente, há algo que você e eu podemos fazer sobre essa tendência comum de nos roubar nossos direitos de liberdade pessoal. Não podemos voltar atrás inteiramente por nossos esforços individuais, mas podemos e devemos fazer algo sobre isso quando nos afeta individualmente, e onde sabemos o que podemos fazer e como podemos fazê-lo. Claro que você vai perguntar: o que posso fazer para influenciar uma tendência mundial? E vou responder dizendo que há algo definido que você pode fazer. Você pode se recusar a aceitar essa tendência comum, e tomar posse total de sua própria mente, cumprindo assim sua responsabilidade pessoal para com seu Criador. Lembre-se daqueles 2 envelopes lacrados que mencionei em uma visita anterior. Um deles é rotulado de riquezas que você pode desfrutar tomando posse de sua própria mente. Muito bem. Você tem a responsabilidade para consigo mesmo, seus entes queridos, seu Criador, de tomar posse de sua própria mente e direcioná-la para fins de sua própria escolha. Essa responsabilidade é sua, e ninguém mais pode roubá-la ou cumpri-la por você. Você também tem uma responsabilidade com o seu país que lhe deu nosso grande estilo de vida americano. Nosso grande sistema de livre iniciativa que é projetado de modo a fornecer todos os motivos possíveis para tomar posse de sua própria mente, e escrever seu próprio bilhete na vida. Devemos lembrar que nossos benefícios sob o modo de vida americano, como todas as outras bênçãos que recebemos ao nascer, é algo que podemos reter e desfrutar, apenas fazendo o melhor uso possível.
É definitivamente parte do plano geral do universo, dar ao homem o benefício apenas daquelas bênçãos que ele reconhece, abraça e usa construtivamente. Amarre o seu braço ao seu lado e tire-o de uso, e a natureza se rebela imediatamente, fazendo com que o braço atrofie, murche e se torne inútil. Negligencie manter contato com seus amigos e cultivá-los, e você os perderá. Mostre indiferença aos clientes de quem você ganha a vida ou ao empregador que paga seu salário. E muito em breve você se encontra sem mercado para seus serviços. É uma lei inevitável da natureza que você perde o que não usa. E, claro, isso se aplica ao uso de sua própria mente, da mesma forma que para todo o resto. E nós, que tantas vezes nos gabamos de sermos cidadãos da nação mais rica, maior e mais poderosa que a civilização já produziu, faremos bem em lembrar esta lei pela qual perdemos o que não usamos adequadamente. Nesta visita, trouxe-lhe o que pode ser uma surpresa ou mesmo um choque, ao introduzir este grande princípio de lucrar com a adversidade. Se você estiver pronto para este princípio, você o abraçará imediatamente e nunca mais, enquanto viver, remoerá experiências desagradáveis, sem saber muito bem que seus esforços poderiam ser mais bem empregados, na busca daquela semente de benefício equivalente que está disponível nessas experiências. Agora, antes de concluir esta visita, darei a você esta tarefa, que se você a cumprir com sinceridade, pode muito bem lhe trazer um novo nascimento de oportunidades como você nunca sonhou em experimentar. Volte para suas experiências passadas, estude cada adversidade e fracasso que você pode ter experimentado, e procure por essa semente de um benefício equivalente que você não tinha descoberto antes. E você pode encontrar-se mais rico do que acreditava ser. E agora, até nossa próxima visita, lembre-se de que nada pode ser chamado de fracasso, até que você o aceite como tal. Passamos agora para a nossa 11ª visita, onde apresentarei a visão criativa, o princípio do sucesso que é responsável pela construção de todos nossos planos, objetivos e propósitos. Já foi dito, a imaginação é a oficina onde moldamos os propósitos de nosso cérebro e as ideias de nossa alma. Não conheço melhor definição de imaginação do que esta. Existem duas formas de imaginação. Em primeiro lugar, há a imaginação sintética que consiste em organizar e reunir ideias, conceitos e fatos reconhecidos dispostos em uma nova combinação. Muito raramente alguém cria uma ideia ou qualquer outra coisa absolutamente nova. Quase tudo o que a civilização conhece é apenas uma combinação de algo que é antigo. Em segundo lugar, há a imaginação criativa, que opera através do sexto sentido, e tem sua base na seção subconsciente do cérebro, e serve como meio exclusivo através do qual basicamente novas ideias ou fatos são revelados. Deixe-me dar alguns exemplos de imaginação sintética em ação. Primeiro, a invenção de Edison da lâmpada elétrica incandescente foi a criação da imaginação sintética, porque foi criada por uma combinação de princípios antigos e bem conhecidos reunidos em uma nova combinação. Segundo, Clarence Saunders, sua ideia na qual se baseou o grande sistema de lojas inglesas, foi o resultado de uma imaginação sintética, porque ele simplesmente pegou emprestado o plano de lanchonete de autoajuda e o introduziu no negócio de mercearias. Mas, apesar da simplicidade do plano, disse que rendeu ao seu organizador $4 milhões durante os primeiros 4 anos após sua implementação. Terceiro, o primeiro automóvel de Henry Ford foi criado através da imaginação sintética, pelo simples procedimento de reunir o conhecimento do método de transporte, o cavalo e a charrete e a máquina de debulhar a vapor. Ambas as ideias eram antigas,
mas coube a Henry Ford combiná-las em um novo método de uso. E ele se tornou o industrial mais distinto de sua época por suas realizações, sem mencionar uma fortuna fabulosa. Quarto, o homem que mergulhou um pedaço de sorvete no chocolate colocou um palito nele como alça e chamou-o de torta de esquimó, usou imaginação sintética, e iniciou uma nova indústria que ainda tem uma saída ampla de mantimentos, e rendeu a ele uma quantidade enorme. É seguro supor que o criador desse plano simples de merchandising foi bem recompensado pelo uso de sua imaginação sintética. Quinto, Sr. Worf fez uso da imaginação sintética pelo simples procedimento de montar uma loja de varejo, na qual uma grande variedade de mercadorias a varejo, de 5 e 10 centavos de dólar por item, que era oferecida ao público. E viveu para ver sua inovação em merchandising, iniciar uma série de lojas de varejo semelhantes que crescem anualmente. E rendem muitos milhões de dólares em vendas e enriqueceram o Sr. Worf com a barganha. Agora, darei alguns exemplos de imaginação criativa. Primeiro, a invenção do fonógrafo de Edison foi fruto da imaginação criativa, porque nenhuma parte de sua invenção jamais havia sido conhecida ou usada anteriormente. Segundo, Sr. Marconi, sua invenção da comunicação sem fio também foi o resultado da imaginação criativa, porque foi baseada basicamente em novas ideias que nunca haviam sido usadas anteriormente. Ele foi o primeiro a descobrir os meios pelos quais o éter poderia substituir os fios na transmissão do som. Terceiro, a descoberta do rádio por Madame Curie também foi o resultado da imaginação criativa, porque ninguém antes dela havia revelado a existência real do rádio, ou o método pelo qual ele poderia ser refinado. Quarto, a perfeição do avião moderno de Wilbur e Orville foi em parte o resultado da imaginação criativa, e em parte o resultado da imaginação sintética, porque outros, antes de seu tempo, havia descoberto algumas das ideias que eles usaram com sucesso, mas eles foram os primeiros a coordenar essas ideias, e então eles trabalharam. Quinto, Robert Letourneau fez uso eficaz da imaginação criativa, ao construir máquinas pesadas de remoção de sujeira, que envolviam ideias nunca antes usadas, embora ele fosse praticamente inexperiente em engenharia e tivesse pouca escolaridade de qualquer tipo. Trabalhei com o Sr. Letourneau por 1 ano e meio, durante o qual o vi em ação muitas vezes, quando ele se baseava inteiramente na faculdade da imaginação criativa. E recebia suas ideias de fontes fora de sua própria educação ou conhecimento imediato. Agora, deixe-me dar algumas sugestões de como você pode fazer uso proveitoso de sua imaginação. Tendo em mente que a faculdade de sua imaginação, como todas as outras faculdades de sua mente, torna-se silenciosa pelo desuso e alerta pelo uso. Primeiro, criar um sistema de merchandising que possa ser executado pelos operadores de postos de gasolina em todo o país. E você pode fazer com que sua ideia gere mais lucro do que Clarence Saunders obteve com seu plano de loja torto e tortuoso. 2. Crie um plano ou sistema que faça com que os motoristas sejam tão corteses e atenciosos com os outros na estrada quanto são em suas próprias casas. E você pode reduzir a escandalosa taxa de mortalidade por acidentes automobilísticos e tornar-se popular e rico. Talvez, você possa acrescentar a essa ideia algum plano de engenharia, pelo qual as rodovias públicas seriam operadas de modo a forçar o motorista a dirigir com mais cuidado. E você também pode criar algum plano prático, pelo qual os motoristas de boa reputação seriam delegados como oficiais de trânsito auxiliares, com rádios bidirecionais em seus carros, e autoridade para multar e fazer prisões. Terceiro, criar um substituto satisfatório para os cigarros.
E você pode se tornar mais rico do que precisa ser. Quarto, me dê um método aceitável para levar esses princípios de sucesso a crianças em idade escolar, e eu lhe direi como se tornar rico tanto em dinheiro quanto na felicidade. Que pode vir da contribuição do serviço, que beneficiam a posteridade melhorando a juventude. Me dê um plano que desperte e alerte as pessoas para que reconheçam e façam uso do potencial de suas próprias mentes, e eu lhe darei um emprego remunerado pelo resto de sua vida, que talvez você nunca tenha sonhado em conseguir. Sexto, traga-me um livro de histórias aceitável. Deslize-o para o interesse de crianças de 6 a 12 anos de idade com base nos 13 princípios da ciência do sucesso. E vou garantir a publicação e distribuição do livro em uma escala que o tornará mais rico do que você precisa. E bem aqui, caso você ainda não tenha reconhecido o fato que estou trazendo. Em que as pessoas às vezes sintonizam sua imaginação criativa, e apresentam ideias que beneficiam um grande número de pessoas e as tornam populares e ricas. Vou lhe dar essas sugestões apenas como uma inspiração destinada a apresentá-lo à sua faculdade de imaginação criativa. Todas as boas ideias foram usadas, eu ouvi você dizer? Muito pelo contrário, as melhores ideias ainda estão para ser reveladas e colocadas a serviço da humanidade. Não há mais oportunidades de ficar rico, eu ouvi você dizer? Ouça, por favor, pois eu tenho uma resposta para esta pergunta. Os associados de Napoleon Hill estão empenhados no negócio de ajudar pessoas com ideias sólidas a trazê-las à tona, e dá-las ao mundo em troca de riquezas. Se você me der um plano aceitável para influenciar pessoas casadas a adotar e usar o princípio da mente mestra em suas relações domésticas, você pode beneficiar muitos bilhões de pessoas em lares onde a harmonia não prevalece. Se você tem uma ideia ou um plano melhor para usar o vendedor em qualquer área de vendas, sua ideia pode ajudar milhões de vendedores a aumentar suas rendas, e trazer a você uma recompensa digna do valor de sua ideia. Ainda estou falando sobre exercitar sua faculdade de imaginação, mas estou limitado quanto ao número de ideias que posso lhe dar em tão pouco tempo, mas darei algumas ideias mais úteis em minha próxima visita. A imaginação é uma característica que se torna alerta apenas pela ação constante, baseada nos princípios de sucesso que descreve nestas visitas. Você é quem deve fornecer esta ação. As regras do pensamento preciso são tão claras e simples, que muitas vezes me pergunto por que tão poucas pessoas dedicam tempo para aprender as regras, uma vez que o pensamento preciso é a base de todas as realizações bem-sucedidas. Nesta visita, darei a você uma descrição prática das regras de pensamento preciso, que todas as pessoas bem-sucedidas seguem. Em primeiro lugar, o pensamento preciso baseia-se em 2 fundamentos simples. Eles são chamados de raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo é usado quando os fatos necessários nos quais basear o seu pensamento não estão disponíveis. Nesse caso, você age com base em hipóteses ou no que você supõe que sejam os fatos. O raciocínio dedutivo é usado quando você tem os fatos ou o que parecem ser os fatos nos quais basear seu pensamento. O próximo passo para um pensamento preciso é separar os fatos da ficção ou das evidências de boatos, e determinar se você está lidando com hipóteses ou fatos reais. Quando tiver certeza de que possui fatos confiáveis nos quais basear seu pensamento, você dá o segundo passo, separando esses fatos em 2 classes. Primeiro, são os fatos importantes, e o segundo são os fatos sem importância. Ao fazer isso, você pode se surpreender com o número esmagador de fatos sem importância com os quais lida diariamente do que com fatos importantes. Neste ponto,
É quase certo que você vai querer fazer a pergunta: o que é um fato importante, e como posso distingui-lo de um fato sem importância? E eu lhe darei a resposta a esta questão muito importante, dizendo que qualquer fato importante é qualquer fato que o ajudará, em qualquer medida, a atingir o objetivo do seu propósito principal na vida, e todos os outros fatos, no que lhe diz respeito, são sem importância e você não deve perder tempo com eles. Após o término desta visita, você poderá empregar a próxima hora para um grande benefício para si mesmo. Se você colocar em um papel uma lista de todos os fatos com os quais lidou ontem, separando-os em duas classes, importantes e sem importância. Na verdade, você fará uma descoberta profunda em relação ao pensamento preciso, se seguir o hábito de fazer um inventário diário de todos os fatos que chamaram sua atenção durante o dia, colocando-os no papel em duas colunas separadas, uma rotulada como fatos importantes e a outra rotulada sem importância. Agora, voltamos nossa atenção para o assunto das opiniões e vejamos até que ponto opiniões soltas e sólidas são confundidas com pensamentos precisos. Para começar, reconheçamos a verdade de que a maioria das opiniões não tem valor, porque se baseiam em preconceitos, intolerância, suposições, evidências de boatos e total ignorância. Estas são palavras duras que estou usando, e representam a fonte da maioria das tragédias da vida que as pessoas necessariamente precisam enfrentar. E eu diria que de todas as tragédias que causam miséria e fracasso, nenhuma é mais impiedosa ou destrutiva do que aquelas que surgem da indiferença de pessoas que não fazem nenhuma tentativa de aprender a pensar com precisão. Jamais esquecerei uma experiência que tive com o presidente Wilson, enquanto trabalhava para ele durante a Primeira Guerra Mundial. Perguntei ao presidente que efeito ele acreditava que a Primeira Guerra Mundial teria sobre a civilização. E sua resposta foi breve, mas foi uma obra-prima da qual você deverá se lembrar enquanto viver. Não posso responder à sua pergunta, disse o presidente, porque não tenho fatos nos quais basear uma opinião. Se você se lembrar do discurso de 15 palavras do presidente Wilson, todas as vezes que estiver prestes a expressar uma opinião sobre qualquer coisa, é provável que em breve você perca o hábito de expressar ou mesmo de ter opiniões não baseadas em algo mais substancial do que preconceitos e sentimentos emocionais, que muitas vezes servem como pais dos fatos. Você aprenderá a se observar cuidadosamente, que quanto mais bem-sucedida uma pessoa é, menos ela está inclinada a expressar opiniões selvagens e injustificadas sobre qualquer coisa. Além disso, você já deve ter observado que os errantes que sofrem com frustrações porque reconhecem que são fracassados, geralmente têm uma variedade de opiniões sobre tudo o que você pode imaginar. Quando ouço alguém expressar uma opinião definida sobre algo, sobre o qual tenho motivos definidos para acreditar que ele sabe pouco ou nada, penso em uma experiência que tive quando parei nas ruas da Filadélfia e perguntei para uma pessoa a hora do dia. Ela pegou seu relógio, examinou-o cuidadosamente, e então, em um tom de voz lento e enfático, disse: "Bem, senhor, de acordo com este suposto relógio, parece que passa aproximadamente 1 minuto e 10 segundos das 12 horas. Fiquei particularmente impressionado com o cuidado com que essa pessoa identificou a fonte da informação que me transmitia. E muitas vezes pensei depois, como seria benéfico se todas as pessoas que expressam opiniões ou fornecem informações, dedicassem algum tempo para identificar a fonte da qual pudessem falar. Não posso influenciar todas as pessoas a empenharem-se neste tipo de pensamento seguro. Mas posso sugerir-lhe que o considere em ligação com esta visita sobre o tema do pensamento correto. Agora, darei a você uma regra simples que pode ajudá-lo a evitar ser enganado por opiniões doentias expressas por outras pessoas.
Quando você ouvir alguém fazer uma declaração que seu raciocínio não pode aceitar como sólida ou que você questiona ou deveria, por segurança, faça uma pergunta simples e direta. Como você sabe? Em seguida, mantenha-se firme nessa questão ou force o orador a identificar a fonte de onde obteve a informação que está tentando transmitir como fatos, ou rejeite inteiramente a afirmação como se ela não tivesse sido feita, e faça isso independentemente de quem está falando ou qual pode ser sua reputação de verdade e veracidade. Lembre-se de que você tem como direito de nascença o privilégio de controlar seus próprios pensamentos. Portanto, trate este dom divino com o profundo respeito a quem tem direito, e não permita que ninguém pense por você ou influencie seu pensamento em qualquer assunto, exceto pelas regras de pensamento preciso que estou transmitindo a você. Siga este procedimento independentemente do que as pessoas pensam ou dizem sobre o seu método de pensar. Se eles desejam chamá-lo de cínico ou duvidoso, deixe que isso seja o infortúnio deles. Mas, para o seu próprio bem, continue pensando de acordo com regras que o salvarão de muitos erros e tragédias ao longo de sua vida. Agora, darei a você 7 regras a serem seguidas, que se você as memorizar e segui-las, como um hábito diário, podem lhe trazer a melhor classificação como um pensador preciso. Primeiro, nunca aceite as opiniões de outras pessoas como fatos antes que você tenha aprendido a fonte dessas opiniões, e se certifique de sua veracidade. Segundo, lembre-se de que o aconselhamento gratuito, independentemente do assunto recebido, passará por um exame minucioso antes de ser considerado seguro. E de modo geral, esse tipo de conselho vale exatamente o que custa. Terceiro, alerte-se imediatamente quando ouvir alguém falando de outras pessoas com um espírito descortês ou calunioso, porque esse mesmo fato deve alertá-lo de que o que você está ouvindo é tendencioso, para dizer o mínimo, e pode ser uma declaração totalmente incorreta. Quarto, ao pedir informações aos outros, não lhes revele o que você deseja, porque a maioria das pessoas tem o mau hábito de tentar agradar nessas circunstâncias. Perguntas bem poderosas e diplomáticas podem ser de grande benefício para você pensar com precisão. Quinto, lembre-se de que qualquer coisa que exista em qualquer lugar do universo é passível de prova, e onde tal prova não estiver disponível, é mais seguro presumir que nada existe. Sexto, um dos grandes milagres inexplicáveis consiste no fato de que tanto a verdade quanto a falsidade, não importa por que meios possam ser expressas, carregam consigo um meio silencioso e invisível de se identificarem como tais. Portanto, lembre-se desta verdade e comece a desenvolver a faculdade intuitiva necessária para capacitá-lo a sentir o que é falso e o que é verdadeiro. Sétimo, siga o hábito de perguntar, como você sabe, quando alguém faz uma afirmação que você não consegue identificar como verdadeira. Siga fielmente esse hábito e você verá muitas pessoas se contorcerem e ficarem com o rosto vermelho quando você insistir em uma resposta direta. Os pensadores mais precisos são os cientistas que investigam com a mente aberta, e nunca permitem que os seus desejos se tornem os pais dos fatos, mas lidam com cada fato como não é como gostariam que fosse. Agora, uma última palavra de advertência que sinto que devo deixar com você. Estude-se cuidadosamente, e você poderá descobrir que suas próprias emoções são sua maior desvantagem no negócio do pensamento preciso. É fácil para você acreditar naquilo que deseja acreditar. E, infelizmente, é exatamente isso que a maioria das pessoas faz. Este é um método pelo qual muitas pessoas se condenam ao fracasso e à derrota eterna. E é um método que abre amplamente o envelope lacrado que contém a lista de penalidades que eles devem pagar por negligenciarem tomar posse de suas mentes,
e usá-las para fins construtivos benéficos para si mesmo. E agora, até a nossa próxima visita, posso dizer adeus. A 13ª visita leva-nos à análise de uma lei da natureza, que é a base de todos os nossos hábitos, tanto os bons como os maus. Esta lei é uma parte vital dos 17 princípios do sucesso, porque é o meio pelo qual você, e qualquer outra pessoa podem colocar em operação um poder irresistível, pelo qual os seus objetivos e propósitos são alcançados quase automaticamente pela ação dos seus hábitos. Chamei esta lei de força do hábito cósmico, porque é a lei que dá definição de ação a tudo o que se move em todo o universo. Mantenha as estrelas e os planetas nos seus lugares habituais, e fixa os padrões de vida de todos os seres vivos, desde os mais pequenos insetos até aos maiores animais. Aceitando apenas o homem, a quem foram dados os meios pelos quais pode usar esta lei para estabelecer os seus próprios hábitos, e determinar seus próprios desejos e movimentos ao longo da vida. A força do hábito cósmico liga todos os seres vivos que estão abaixo do homem na escala de inteligência com o que chamamos de instinto. Mas o homem pode elevar-se acima desses padrões fixos pelos quais vivem as formas inferiores de vida e estabelecer o seu próprio padrão. Este privilégio, como mencionei em visitas anteriores, é a única coisa sobre a qual o homem tem completo poder de controle e direção. É interessante observar, o Criador nunca dá ao homem qualquer forma de riqueza, sem enviar junto com ela os meios pelos quais o homem pode fazer o que quiser com essas riquezas. Para que você possa obter todos os benefícios desta visita sobre a força do hábito cósmico, será necessário que você revise o que eu disse anteriormente, em conexão com os 12 princípios de sucesso que já mencionei, particularmente o princípio de definição de propósito. Como qualquer outra lei natural, a força do hábito cósmico tem uma aplicação potencial tanto positiva e negativa. A aplicação negativa desta lei é chamado de ritmo hipnótico, o que significa, entre outros resultados possíveis, que ela fixa os indivíduos que, por nossa negligência em fixar nossos pensamentos nas coisas que desejamos na vida, ganham assim o poder da força do hábito cósmico para alcançar esses desejos. A lei atua automaticamente através do recurso do ritmo hipnótico negativo e fixa nossas mentes nas coisas que desejamos, e atrai para nós a contraparte física desses desejos. Compreenda este princípio da lei da força do hábito cósmico, e obviamente você terá uma concepção melhor de quão essencial é manter sua mente ocupada com o padrão de vida, e com as coisas e circunstâncias que você deseja, até que esse padrão seja assumido e tornado permanente pela força do hábito cósmico. A força do hábito cósmico é o cão de guarda, por assim dizer, que olha por cima do seu ombro durante toda a vida, examina cada pensamento que você libera, cada ato em que você se envolve, e impõe a você as penalidades ou recompensas daqueles 2 envelopes lacrados que mencionei anteriormente. Quando você entende o princípio da força do hábito cósmico, fica claro o suficiente que você não pode passar a vida sem usar o poder desta lei. Para realizar as circunstâncias e os desejos que você escolhe voluntariamente, ou por sua negligência, permitir que a mesma lei o force a pagar as penalidades que mencionei. Você tem o poder de escolha, assim como em todas as outras coisas, mas sua negligência em exercer esse poder traz uma retribuição certa, embora nem sempre rápida, sobre você. Talvez agora você entenda porque eu o avisei numa visita anterior de que os 2 envelopes lacrados não eram imaginários, mas reais. E claro, agora você entende que deve aproveitar os benefícios de um ou ser forçado a aceitar as penalidades do outro. Não existe meio termo para nenhum ser humano. Refletirei sobre esta verdade profunda, e você provavelmente obterá uma compreensão mais impressionante do poder que está disponível para você,
através da aplicação dos 13 princípios de sucesso da ciência do sucesso. E você também poderá compreender melhor por que esses 13 princípios se espalharam pelo mundo sem uma gestão empresarial organizada por trás deles. Porque se acredita que esta filosofia da ciência do sucesso trouxe sucesso para mais pessoas do que qualquer outra filosofia projetada para ajudar os indivíduos a tomar posse de suas próprias mentes. O mais próximo de uma descrição da lei da força do hábito cósmico que já vi é a lei da compensação de Emerson, na qual ele estabeleceu tão claramente a verdade de que nada acontece simplesmente por sorte, mas todo efeito tem sua chamada definida. Seja como for, frequentemente observamos afetos cujas causas não podemos isolar ou compreender. Se você ler novamente o ensaio de Emerson sobre compensação, tendo em vista o que eu disse sobre a lei da força do hábito cósmico, você poderá obter muito mais dele do que observou anteriormente. Agora darei a você uma variedade de ilustrações sobre como funciona a lei da força do hábito cósmico. Em primeiro lugar, deixe-me chamar a sua atenção para o fato de que a força do hábito cósmico fixa os hábitos dos elétrons e prótons da matéria, de modo que sua relação e o comportamento químico sigam sempre o mesmo padrão. Assim, vemos que tudo em todo o universo está sob a influência da força do hábito cósmico, e tudo se move e existe segundo um padrão que é imutável e duradouro, exceto o homem, que, como eu disse, pode quebrar os hábitos estabelecidos pela força do hábito cósmico, e estabelecer em seu lugar hábitos de sua própria escolha. Segundo, a força do hábito cósmico fixa o padrão de cada forma de vegetação que cresce no solo da Terra, de modo que cada coisa se reproduza segundo seu próprio padrão. Um grão de trigo sempre reproduz outros grãos de trigo, mas nunca comete o erro de produzir aveia ou qualquer outra forma. Um carvalho sempre brota de um acre, mas nunca de qualquer outro núcleo. O padrão foi permanentemente fixado pela lei da força do hábito cósmico. Um átomo de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio combinados sempre produzem água, nunca outra coisa, porque o padrão de sua reação química foi fixado pela força do hábito cósmico. Terceiro, quando a mente humana está focada num propósito definido, a lei da força do hábito cósmico entra em ação imediatamente, e atrai para o indivíduo o equivalente material desse propósito, e o procedimento é inexorável e nunca varia. No entanto, a aplicação negativa da lei ajustará definitivamente para atrair para alguém todas as coisas e circunstâncias indesejáveis, nas quais a mente pode permanecer, como pobreza, doença, fracasso, medo e outras coisas indesejáveis. Quarto, a força do hábito cósmico que se expressa através da emoção do sexo é o meio pelo qual todo ser vivo fixa a sua espécie. Compreenda esta verdade e compreenderá melhor as forças irresistíveis da profunda emoção do sexo, o meio pelo qual a natureza cria todas as coisas vivas. Você também compreenderá melhor porque os objetivos e propósitos expressos oralmente sob as grandes forças criativas da emoção sexual são acionados tão rapidamente pela força do hábito cósmico. E você entenderá por que é tão essencial aprender como transmutar a emoção do sexo na realização de seus objetivos e propósitos. Quinto, às vezes ouvimos pessoas falarem de homens de sucesso como estando no holofote, o que significa que aqueles que desfrutam de sucesso estabeleceram em suas mentes um padrão de pensamento de sucesso, ou a força do hábito cósmico captou e levou-o até sua conclusão lógica. Você está no holofote quando toma posse de sua mente, direciona-a para mergulhar em objetivos em seu espírito de crença, na realização desses objetivos e mantém sua mente ocupada na realização de seu propósito, em vez de permitir que ela se desvie para o assunto que você deseja evitar. Você está no holofote quando pode dizer com sinceridade: eu sei exatamente o que quero da vida e tenho fé que vou conseguir.
Você não está no holofote quando não tem um propósito definido e está vagando sem rumo pela vida. Pessoas que fracassam também estão no holofote, mas estão no lado negativo, porque negligenciaram o uso das riquezas que vieram com elas daquele envelope lacrado. E colocaram-se sob a influência do ritmo hipnótico, que é a aplicação negativa da força do hábito cósmico. Há uma palavra que os médicos temem e é a palavra fixação, que significa que uma pessoa doente acredita na sua doença como algo que não pode ser curado. As fixações podem se tornar um bem inestimável para aqueles que descobriram a grande chave mestra do sucesso, e aprenderam como desenvolver fixações em suas mentes com base nas coisas que mais desejam na vida. A força do hábito cósmico é o poder que torna as fixações permanentes. Você deve ter uma fixação definida com base no seu propósito principal na vida, mas você é o único que pode criar essa fixação. Você pode fazer isso tomando posse de sua própria mente e mantendo-a direcionada para a realização de seu propósito principal. Se você fizer isso seguindo todas as instruções que lhe dei nessas visitas, em pouco tempo você se encontrará no holofote, e se dirigirá diretamente para tudo o que deseja e merece receber. Por último, lembre-se de que sua atitude mental é algo que você pode controlar totalmente, e você deve usar a autodisciplina, até criar um padrão de pensamento ou hábito de pensamento que mantenha sua atitude mental positiva em todos os momentos. Sua atitude mental é importante porque atua como um ímã, que atrai para você todas as circunstâncias que fazem de você o que você é, e onde você está. Se você deseja permanecer no caminho que leva ao sucesso, certifique-se de dar à força do hábito cósmico um padrão de pensamento baseado nas coisas que você mais deseja na vida, e ele fará o resto. E agora, deixe-me encerrar com minha expressão favorita de gratidão. Ó Divina Providência, não peço mais riquezas, mas sabedoria moral para fazer uso mais sábio das riquezas que você me deu ao nascer, consistindo no poder de controlar e dirigir minha própria mente para quaisquer fins que eu deseje.